Bem-vindo a mais um episódio do Blue Chip Talks, falando sobre o mercado imobiliário nesse especial. E dessa vez eu trago uma convidada que tem mais de 20 anos de experiência no mercado de locação de imóveis corporativos. Estou aqui com Júlia Botelho, seja muito bem-vinda, CEO da Matchpoint. Depois de ter trabalhado 16 anos na JLL, empresa multinacional que atua no mercado há bastante tempo, aí fazendo gestão de patrimônios imobiliários. Caríssima, muito bem-vinda. Super agradeço você pela atenção e pela presença e pela oportunidade de falar com você sobre corporativo, sobre imóveis, sobre quais são as oportunidades que existem no mercado. Obrigada a você, eu fico muito feliz de estar aqui, eu adoro o que eu faço, adoro minha empresa, adoro o mercado imobiliário, então é sempre gostoso Ah, muito poder bom, falar um muito bom, pouquinho muito e passar um bom. pouco do que eu vivo no dia a dia. Que bom. Bom, gostaria que você falasse, depois dos últimos anos que a gente viveu de pandemia, o investidor e também o incorporador mais seletivo nos seus empreendimentos, mais seletivos nas suas escolhas. Como é que você avalia, talvez, os principais desafios e oportunidades, tanto no mercado de escritórios, como no mercado, eu vou dizer, de fachadas ativas, que talvez não tenha sido o que todo mundo esperava? Exatamente. Vamos começar um Então, pouquinho vamos sobre o lá. mercado corporativo de escritórios, né? O que Sim. você comentou sobre a mudança de comportamento, né? Você vê primeiro ali em 2020, né? No começo de 2020, tava com aquela imagem de que o mercado ia voltar, né? Que os preços iam subir, a vacância já tinha baixado, e aí você veio a pandemia, né? A pandemia mudou muito o comportamento dos escritórios. Os escritórios, até então, eles estavam cada vez mais adensados, né? Você tinha aqueles pranchões, aqueles escritórios adensados, as pessoas não necessariamente olhava-se questão de serviço, transporte e tudo mais. Tanto que o crescimento da cidade de escritórios, né? Você foi para Berrini, Chucre e Zaidan, onde não tem tanto transporte e o transporte veio depois, né? E aí veio a pandemia, você teve uma devolução gigantesca de escritórios. Por quê? Porque todo mundo estava muito em dúvida do que ia acontecer, né? Ah, vai-se usar escritórios? Teve o modelo híbrido, né? No sentido de você trabalhar de casa, você precisa ir para o escritório e tudo mais. Então, foi muito isso, teve muita devolução de escritórios, né? E aí você teve aquelas movimentações e ninguém sabia, aí depois começou a alugar de novo. E hoje, o que que a gente percebeu? Que tem uma consolidação desse movimento. Hoje o escritório, a gente já tem mais cara do que ele é, né? E o que que é o perfil deles? É você trazer esse colaborador para dentro do escritório, né? Em que sentido? Você ter espaços colaborativos, você não ter tanto adensamento, você ter transporte, você ter qualidade de vida, né? Hoje, eu acho que a pandemia nos mostrou muito isso, né? A gente sofreu muito e a gente olhou para isso como qualidade de vida. Então, o escritório também é isso. E aí você vê muito nos números, né? Você vê que, por exemplo, a absorção bruta que você teve, uma absorção muito grande em Pinheiros, que é uma região nova, onde você teve muita entrega de estoque, e você tem transporte. A Paulista, por exemplo, que você sofreu um pouco ali, pré-pandemia, um pouquinho, você teve uma vacância que você levou e tudo mais. Por quê? Muitas pessoas não queriam ir para Paulista, né? Ah, tem muita manifestação e tudo mais. E o que aconteceu hoje? Paulista está com uma vacância baixíssima, em torno de 5% de vacância, e você não tem novo estoque ali, né? Porque você tem dificuldade de construir ali e você tem muita ocupação. Por quê? Porque você olha para essa qualidade de vida, o transporte, o serviço. Então, isso é super importante. Então, o movimento do escritório, Uhum. resumindo, mudou para isso. Então, você tem bastante seletividade, ou seja, o mercado retomou, né? Está retomando. Você tem uma vacância baixa, vai começar a subir preço, né? Claro que cada região é uma região, né? Falar de Faria Lima, por exemplo, Faria Lima e Nova Faria Lima, você fala de uma taxa de vacância de mais ou menos uns 7%. O que que é 7%? Uma taxa de equilíbrio, que você fala que é de equilíbrio, que ela nem favorável ao ocupante nem ao proprietário, você fala em torno de 10 a 15%. Então, uma taxa de 7%, ela está bem baixa. Então, o que quer dizer? É a hora que começa a subir preço. É nessa hora que começa a subir preço e que provavelmente a gente tem novos projetos de lançamentos, né? Não nessas regiões, porque tem baixo, talvez tem baixas áreas livres ou um número baixo de áreas livres. Você acha que há espaço para outras áreas Sim, claro. próximas em áreas metropolitanas, digamos? Então, como que se você vê, né, a Faria Lima, você vê um pouco do histórico de crescimento do mercado de escritórios, né? Então você vê Sim. que começou no centro, aí ele foi para Paulista, aí depois ele subiu para Faria Lima, Berrini, Chucre.
e Shukri Zaidan, né? Então você Aham. pega aquela Berrini Shukri, onde você teve aquela enxurrada de novos prédios ali. Esse foi o comportamento do escritório. E o que aconteceu nos últimos anos, quando você teve a mudança na Rebouças, né? Você teve a mudança do zoneamento ali, você possibilitou a construção de prédios de escritórios, então teve também várias entregas ali, que essa é a região, a Rebouças, a gente fala que é a região de Pinheiros. Então você teve o crescimento para ir. Claro que pode vir a ter outras regiões? Sim, pode vir que vão ter outras regiões. Por exemplo, a Barra Funda. Você teve ali uma certa absorção. Se você perguntasse para mim há anos atrás, qual que seria o mais lógico? Seria o mais lógico ter ido para Barra Funda. Por quê? Você tem é trimodal ali, por que que não cresceu para lá? E você tinha ainda imóveis industriais antigos, né, que seria excelente, mas o crescimento no Brasil, normalmente, ele é tendenciado a incorporadores que vão comprando, e o que aconteceu foi que incorporadores compraram na Berrini Schuster e foram crescendo e foi para lá. Mas se você apostar em outras áreas, eu apostaria talvez na Barra Funda, claro que é apostar, né? Porque Uhum, uhum. apesar dela ter todas essas questões de meio de transporte e tudo mais, e uma região que hoje já se falou-se muito, muito tempo, e eu acho que hoje pode ser também, é a região central, né? Porque você tem a sede do governo indo para lá, que provavelmente isso deve levar outras empresas para lá. Você favorece a ir para lá, A né? revitalização, né? Exatamente, você tem. Provavelmente a ida de outras empresas de pequeno, grande, médio porte. Exatamente. E você tem Uhum. prédios de escritórios bastante lá. São Sim. mais antigos, que precisa. Muitos passaram pelo retrofit. O que aconteceu? Né? O mercado residencial do centro mudou muito. Você teve uns 5, 6 grupos de empresas que investiram muito no centro, fazendo retrofit e residencial de uma faixa menor. Por quê? Você tem serviço, você tem transporte, não faz sentido você deixar o centro daquele jeito. Agora é pensar o corporativo, o escritório, voltando para lá, e tem muito prédio e revitalizar esses prédios. Claro que você tem uma questão de que alguns desses prédios são divididos em muitos conjuntos. Então, como que você faz para Sim. unir todos os proprietários e fazer uma revitalização do todo? Esse é o desafio. Esse, Esse é o que, desafio. esse é o desafio também, por exemplo, na Faria Lima. Você pega a Faria Lima mais antiga, são vários conjuntinhos. Sendo vários conjuntinhos, não necessariamente você consegue juntar todos. Os novos prédios, a nova Faria Lima, por exemplo, é muito institucional, são grandes. Então é mais fácil você conseguir revitalizar. E é muito importante, né, você olhar para o ativo imobiliário e estar sempre revitalizando ele, porque senão ele se perde, Sim, sim. né? Então, E nesse cenário, a gente pode dizer que as fachadas ativas, essas que vieram principalmente nos últimos anos, de condomínios residenciais, esses foram talvez o maior fracasso do mercado imobiliário? eu não gosto de falar Não. fracasso, mas eu acho que é um grande aprendizado, Ok. né? Eu acho que assim, a ideia é fantástica, porque a ideia faz todo sentido. Se você olhar todos os grandes centros urbanos de grandes cidades, você pega Paris, você pega Londres, você pega Lisboa, todos esses grandes centros, você tem essas fachadas ativas. O que é fachada ativa? É pura e simplesmente um varejo embaixo de um prédio residencial ou comercial. Né? Então, é isso. O que aconteceu? A prefeitura, para estimular isso, por que estimular a fachada ativa? Porque é uma questão muito de segurança, né? Você tem o residencial com o comercial e o varejo tudo junto, você tem uma questão de mobilidade, né? Então, ou seja, você não precisa para a farmácia pegar o carro e demorar 30 minutos para ir para lá, então você tem tudo isso. Então, a prefeitura foi lá e facilitou, né? E falou assim: olha, gente, vamos construir fachada ativa, né? Então vamos colocar aqui. O que aconteceu? O incorporador viu aquilo, posso construir a mais aqui, então se eu pudesse construir, por exemplo, 2.000 metros quadrados, eu vou poder construir mais 2.200 metros quadrados, mais 200 metros quadrados, o que eu vou construir uma fachada ativa, claro. Aí o que ele colocou muitas vezes? Ele colocou na planilha Excel dele, assim, eu vou vender a 20 mil reais o metro quadrado, dando um Uhum. exemplo muito por cima, tá? Ele colocou que ele ia vender pelo mesmo preço do residencial, porque não olhou-se atentamente que o varejo é muito diferente. Então, o que aconteceu? Eles fizeram, e não só olhou o número, eles não olharam qual que é o perfil de varejo. O varejo é um bicho muito diferente do residencial, que é diferente do comercial, né? Varejo é muito importante, visibilidade, fachada, se você
o que que você vai usar ali, então, por exemplo, uma farmácia. Você não vai numa farmácia se ela não tiver vaga de garagem. Você vai naquela farmácia que não tiver vaga de garagem, que é naquelas ruas que você só anda pedestre, né? Mas as que você não tem pedestre, que é andando, você não vai. Eu, por exemplo, não vou. Um Sim. supermercado, por exemplo, vai. Você pensa duas vezes. Primeiro, assim, quando é na frente é uma coisa, quando é subindo e descendo, você já também já dificulta. Então, o varejo é muito diferente. E é o que aconteceu. Os incorporadores não olharam isso como um bicho diferente. Então, eles colocaram ali. E aí, o que aconteceu? Entregou-se essas fachadas ativas. E aí, a hora que chegou o varejo para olhar essa fachada ativa, aquele que vai alugar, por exemplo, ele falou assim, putz, mas eu vou fazer um restaurante aqui, não tem exaustão. Putz, não tem exaustão. Ah, e aí assim, putz, eles estão pedindo R$ 100 o metro quadrado de locação. A minha operação só funciona com R$ 50 o metro quadrado de locação. Ah, tem condomínio, o condomínio é altíssimo. Mas por que que o condomínio é altíssimo? Ah, porque eu estou pagando O clube de o lazer que clube de não lazer do usa. residencial. Então, tem várias coisas que não foram pensadas, várias coisas também que não foram estruturadas na lei, que depois teve algumas mudanças, tá? E aí a gente tem hoje essas fachadas ativas vagas, na sua grande maioria, mas eu olho, eu sou sempre positiva, né? Eu nunca falo em desastre, eu sempre penso positivo. Vamos olhar isso, né? E o que que a gente pode fazer para mudar, né? Então, assim, o problema das que já foram entregues, elas estão aí, vamos tornar elas. Então, por exemplo, vamos precificar melhor, vamos, putz, será que eu consigo colocar um brand em algum outro lugar? Será que eu consigo criar uma vaga de garagem no residencial? Então, tem que pensar como que você vai fazer isso. E para as próximas, realmente trazer uma pessoa de varejo especializada naquilo para tornar esse produto bom, porque o mercado quer comprar isso, o investidor quer comprar isso. O investidor hoje, você pega os fundos imobiliários, eles querem comprar renda urbana. Então, eles querem comprar renda urbana é boa. Então, assim, uma fachada ativa pode ser maravilhosa, né? Então, eu até tinha te comentado, a fachada ativa você pega a loja da Centauro na Paulista, ela é uma fachada ativa antiga, ela é uma localização maravilhosa, né? Mas claro que você tem seus detalhes, você entender o que é residencial, o que é comercial, o que é varejo, como que você pode misturar isso e entendendo todos daquilo. Talvez o que acontece é que a gente já tinha alguma experiência com fachada ativa, mas de área comercial ou de prédios Já tinha. comerciais e não residenciais, que foi o Não, que tinha de tinha de residencial residencial, tinha. também. Tanto que esse da Centauro é residencial. O Sim. que acontece é que antigamente talvez eles pensaram melhor e não tinha tanto, não teve um boom. Hoje em dia você tem muita incorporação, né? Então você teve muita incorporação e não foi estudado realmente o varejo ali, não foi. Não foi estudado. Muitos hoje, até alguns exemplos de algumas incorporadoras que estão fazendo muito bem isso, né? Uhum. Olhando realmente esse espaço e olhando esse espaço como um mini mall, né? Porque faz sentido. Porque quando você vai para o shopping center, né? O que é mais importante no shopping center? É o mix de lojas. Adianta você ter 5 farmácias? Não, não Não. adianta. Porque você não vai no shopping que só tem farmácia para você comprar. Você quer ter um mix bom. A mesma coisa num varejo de uma fachada ativa. Você tem que ter um mix bom. Se você tem cada lojinha é um proprietário, você acha que esse aqui vai pensar naquele ali? Não. Não, ele vai pensar no umbiguinho dele. Então você tem que ter um gestor de tudo para olhar e também precificar. Porque às vezes o que acontece? O varejista é assim, ele fala com o vizinho, aí um tá pagando R$ 60 o metro quadrado, ele tá pagando 100, ele vai falar, olha, ele tá me pagando. Então você tem que sempre estar alinhado a preço, você tem que ter essa gestão. Ô, Júlia, eu tô até aqui, enquanto você fala, eu tô aqui pensando, né? Na verdade, o varejo também hoje, o varejo físico, ele tem muitos desafios, porque as pessoas compram mais também pela internet, às vezes vão à loja apenas para experimentar e depois decidem comprar. O desafio hoje é a incorporadora que está com esse negócio no mercado. Como é que ele vai convencer o permutante a fazer o negócio com ele? Ou, eventualmente, ele tem que fazer um desconto. É isso. O permutante, porque assim, o que acontece? Algumas incorporadoras, o que que elas fizeram, tá? Não todas e nem todos conseguiu dessa forma. Algumas incorporadoras, elas ficaram com, porque assim, incorporador de residencial, normalmente, tá? Ele incorpora e vende as unidades residenciais, ou seja, ele fez o ciclo do negócio dele, ele entregou, ele saiu, tá? O que acontece depois dessas fachadas ativas?
Alguns deles ficaram com as fachadas ativas e alguns deles passaram para o permutante. E o que que eles estão negociando? Incorporadores e os permutantes têm algum caminho, alguma solução para dar para essas fachadas que estão vazias? Solução sempre tem. Eu sempre acredito nas soluções. Então, assim, hoje o que que você tem, né? Quem ainda é dono dessas fachadas ativas? Então, você tem ainda os incorporadores, né? Que alguns deles ficaram com algumas fachadas ativas, que normalmente não é o perfil do incorporador residencial que constrói e vende, eles ficaram com essas fachadas ativas. Tem alguns investidores, ou seja, que eles venderam até durante a construção, até na planta, eles venderam para investidores que buscavam uma renda ali, e tem permutantes. Tá? Ou seja, o permutante do terreno. Era o terreno, aí a incorporadora pagou, em parte, como permuta na loja. Tem esses 3 casos. Qual que é a solução? A solução é todo mundo se conversar, entender o que que é preço ali, né? Então, que preço aqui que faz sentido? Qual é o locatário que faça sentido para mim? Será que eu tenho que fazer investimentos? Então, por exemplo, para o incorporador que tem dinheiro, fica mais fácil eu pensar numa loja assim, é para um restaurante. Então, primeiro, eu vou fazer toda a obra para esse restaurante, e aí ele vai me pagar ali, se ele sair mais cedo, ele me devolve. O investidor pessoa física, se ele não é tão capitalizado, é um pouquinho mais difícil como o permutante, então ele vai ter que dar em carência, provavelmente. Claro que isso gera menos liquidez, né? Porque o ocupante, principalmente de varejo, não necessariamente ele tem esse capex, né? Esse dinheiro Sim. para investir nessa loja. Então tem esses desafios, tem que adaptar, entender qual que é o varejo ali, qual que é o preço, né? E tornar esse produto um bom produto para o mercado. Quem está com uma fachada ativa, com espaço desocupado, você tem visto já esse permutante ele fazendo desconto para passar para Sim. frente, para se livrar desse problema ou do que pode ser um mico, não? Para o permutante, para o investidor pessoa física menor, normalmente isso acontece mais facilmente. Por quê? Porque ele sangra muito rápido, né? Ele Sim. imaginou que aquele investimento ia ser bom e ele sangrou muito rápido. Para o incorporador, eu acho que ele começou a ver, tá? As incorporadoras começaram a ver, elas já sangraram bastante, mas assumir uma perda complicada também, né? Então, por exemplo, você tem uma incorporadora com capital aberto, né? E você está contabilizando, por exemplo, no seu balanço, No estoque. um estoque de 20 mil metros quadrados, né? Então você tem esse valor. Só que no final das contas é 10 mil reais o metro quadrado. Você diminui metade, não sempre, tá? Você diminui para metade o seu valor. Como que você vai lidar com isso? Então, é um trabalho de. Eu acho que já sangrou bastante, agora, putz, vamos ter que fazer. Então, até vi algumas incorporadoras colocando até essas fachadas ativas em leilão, porque assim, meu, temos que admitir o erro. Vamos admitir. Não Uhum. pensamos. A prefeitura pensou de um jeito, a gente pensou do outro, não teve conversa, né? É o que tem. Você prefere sangrar muito mais? É o que eu falo para muitos meus clientes, né? Muitos falam assim: eu não alugo por menos que isso. Aí eu faço uma conta para ele, um fluxo de caixa, e falo assim: olha, é melhor você alugar isso do que ficar carregando com condomínio, IPTU, manutenção. Porque assim, o imóvel vago muito tempo, ele também gera um problema. Além de pagar condomínio, IPTU, manutenção, o que que acontece? Putz, por que que aquele imóvel está vago há tanto tempo? Será que aconteceu alguma coisa? Putz, aquele proprietário é difícil. Aí começa a criar várias Uma coisas história, no uma mercado. narrativa que você não controla depois. Exatamente. Então você tem que pensar muito nisso, né? Então, assim, vamos deixar de sangrar. Vamos deixar de sangrar, admitir, vamos deixar de sangrar, parar. Então, aluga por qualquer coisa, pelo menos no começo. Vamos pensar, putz, e nesse meio tempo, e pensando para quem alugar, aí você junta dinheiro de repente para fazer uma obra para um próximo inquilino e tudo mais. Então, E o seu papel hoje é ajudar as famílias que têm esses imóveis na carteira a dar um destino para aquilo, ou vender, se for o caso, ou tentar pensar com a cabeça de varejista, na verdade, né? exato. O meu papel hoje, tanto para incorporadoras como para famílias, tá? É resolver esse problema para elas e tornar esse produto um produto bom. Então, assim, primeiro eu vou solucionar ao que tem hoje lá. Então, o que tem hoje lá, vamos resolver. Então, vamos alugar para um bom inquilino, vamos fazer uma gestão boa, aí depois vamos vender bem. Claro que eu posso vender Uhum. para os incorporadores também. Mas o que que eu acho muito importante é olhar para o futuro, né? Esses novos empreendimentos, porque eu não quero que as incorporadoras deixem de construir só porque elas não sabem fazer. Não faz sentido deixar de fazer só porque eu não sei fazer. Traz alguém que saiba fazer, porque faz sentido. Às vezes,
Claro, pode ser que tenha algum prédio que não faça sentido você colocar uma fachada ativa, não tem o perfil. Por exemplo, você pega alguns prédios ali em Perdizes, eu não sei se você chegou a ver. Você anda lá, ninguém anda de pedestre. Então, será que precisa de tanto varejo? Não, então talvez não tivesse que ser construído, né? Mas tem outros que, putz, tem que fazer um varejo, tem que fazer um varejo bom, faz sentido. E você estava falando ainda que, quer dizer, as famílias muitas vezes, as famílias, o investidor, esse permutante que tem essa fachada ativa, entra na conta do condomínio, né? Como que é assim, eu vou chamar de indução equivocada, porque você teve um projeto que foi levado a cabo, foi entregue, e aí você tem um espaço vazio em que ele tem que responder também pelo custo do condomínio, ele tem que responder pelo que se está pagando de segurança. E no fundo, a fachada ativa, ela, em tese, ela teria que trazer mais vida para essa cidade, né? Mais vida para aquela região. Como é que se contorna? Como é que essa discussão do permutante com o condomínio, que tem lá, muitas vezes, 100, 200 proprietários, né? Contra um ou dois, três, cinco proprietários que são donos da fachada ativa? Assim, o que deveria ter sido Muito feito complexo. é, Muito o que complexo. deveria ter sido feito é pensar realmente assim, o varejo, como que ele vai funcionar, ele consegue pagar condomínio, ele não consegue pagar condomínio, o que que ele realmente vai utilizar daquilo. Então, porque às vezes faz sentido. Então, segurança, vamos pensar. Se é uma fachada ativa que está lá e a segurança provavelmente não deveria aumentar pela fachada ativa, deveria funcionar para todo mundo. Então, faz sentido dividir a segurança. Mas o elevador do prédio residencial, a fachada ativa utiliza? Não. A piscina, ela utiliza? Não. Então, teria que separar. Então, quando você definisse a fração ideal, porque o condomínio é por isso, é por fração ideal, não deveria ser por área, porque normalmente é por área, é o tamanho. Então, se eu tenho 100 metros quadrados, você tem 10 mil metros quadrados, você vai pela fração ideal daqui. Não deveria, de repente, deveria diminuir isso para não impactar. Alguns condomínios fizeram corretamente, alguns fizeram corretamente, alguns não. Alguns, o que pode se fazer também, até que eu acho que a lei não permite, mas talvez vai ter que permitir, é assim, tem algumas fachadas ativas que não tem como alugar. Por exemplo, eu fui numa fachada ativa de um cliente nosso, uma grande incorporadora, que era assim, o empreendimento aqui tem uma loja do açaí gigante, aqui que é o nosso empreendimento, aqui tem um outro atacadista, aí aqui atrás é uma rua sem saída que não dá nada. Isso aqui dá as costas pro açaí e pro atacadão. Só que o empreendimento também tem frente para essa rua daqui. Então, o que acontece? Na lei, quando você tem duas frentes, ele fala que você tem que ter duas fachadas ativas. Então, o que ele fez? Colocou uma fachada ativa aqui e uma fachada aqui ativa aqui. Quem vai vir aqui? No Ninguém. fundo. Ninguém. Não tem. Você não tem pedestre passando, você não tem nada. Não existe a possibilidade de ninguém ir lá. Então, assim, E isso é obrigatório, está na lei. tá na lei que você tem que ter duas frentes, você tem que fazer isso. Então, o que o incorporador fez? Ele seguiu a lei. Só que teria que se pensar, mas faz sentido uma fachada ativa ali? Não, deveria ter sido conversado, mas está na lei. Então ele seguiu o que a lei tá. Daí o que você faz com essa fachada ativa? Aí uma coisa que eu recomendei para o meu cliente foi assim: faz para o uso do condomínio. De repente, você faz um negócio para guardar coisas, uma academiazinha, um supermercadozinho, mas não poderia. Eu não sei como isso é com a prefeitura, porque você não poderia tornar uma fachada ativa dentro do condomínio. Com esse contexto todo, você já ouviu falar de casos de decisões judiciais ou de permutantes, ou até mesmo de incorporador que viu que está com o mico na mão e falou: "Ó, puxa, não vou seguir essa regra porque aqui não funciona, nesse empreendimento não faz sentido"? Tem alguma questão Não, sendo discutida fora do âmbito? não vi, mas pode ser que tenha. Mas Aham. o ponto aqui é porque fachada ativa ali fazia sentido, né? Só não fazia de Do trás, outro lado. né? Então, não sei como que foi isso. No final, eu não sei como que se resolveu com relação a essa fachada ativa, mas eu acho que a prefeitura também não iria multar, porque assim, não foi tão pensado. Sim. Mas uma coisa que eu vi em outra fachada ativa, que essa, se a prefeitura vê, ela multa, é que você tem que entrar no condomínio para ir para a fachada ativa. Ou seja, você tem que tocar a campainha do empreendimento. Ó, eu vou aqui naquela loja, que nem existe a loja ainda porque ninguém alugou ali. Quem vai no varejo que tem que tocar a porta?
que tocar a campainha. Mas aí, nesse caso, o condomínio O depois condomínio entregue, os fechou. proprietários provavelmente vão impedir essa Não, entrada. exato. E o que acontece? Provavelmente os proprietários fecharam depois da entrega da obra. Provavelmente foi isso. Que nem a maioria das pessoas colocam os vidros ali, depois que você entrega o habite do prédio, você fecha lá a varandazinha, né? Provavelmente foi isso. Não sei Uhum, se uhum. foi exatamente isso. A gente está falando muito de São Paulo, né? Mas Rio de Janeiro, outras cidades, outras capitais passaram por isso. A gente tem percebido também esse tipo de questão, porque nós tivemos ou temos exemplo positivo que é Balneário Camboriú, certo? Rio de Janeiro também, né? Rio de Janeiro você tem muita Uhum, fachada ativa, uhum, uhum. ativa. Empreendimentos Eu residenciais. não, eu acho que teve alguns incentivos de outras cidades também, tá? Não sei se elas estão sofrendo tanto como a gente está sofrendo, porque eu acho que foi uma decisão muito não Uhum, pensada, uhum. mas que a fachada ativa funciona, funciona. Você pega balneário, balneário é o pedestre andando lá. O pedestre andando lá, ele funcionou, ele tá debaixo ali, tá indo. Guarujá também é a mesma coisa. Guarujá você não tem ali no centro. Centro do Rio de Janeiro. Tudo fachada ativa, que você andando, até que tem carro também, mas você andando e vai indo. Tem outros lugares também. Leblon, você tem bastante isso no Rio de Janeiro. Então, que nem você tem nas outras grandes cidades. O ponto é, colocou-se em todos os prédios, em todas as regiões. Então, onde você tinha o benefício, você construía mais, porque seu VGV aumentava. Mas às vezes nem valeria a pena, porque pensa que custou a mesma coisa para construir a loja do que construir o residencial lá em cima, por metro quadrado. Custou R$ 8.000 o metro quadrado para construir. Tá? Custou a mesma coisa. Você vai alugar por quanto? Você vai vender por quanto? Será que valeria a pena? Às vezes não valeria. Então, é isso que eles têm que pensar. Daqui para frente é ter uma pessoa, ou um terceirizado, ou interno, que entenda de varejo e faça esse varejo. Faz sentido colocar? Não, não faz sentido colocar. Por exemplo, um prédio de escritório, prédio residencial de alto padrão, não necessariamente ele quer um varejo embaixo. Você vai dar um tiro no pé. Sem dúvida. E aí, eu acho que até vale a pena falar sobre o mercado de escritórios, né? Porque o mercado de escritórios com a fachada ativa é muito diferente, Uhum. né? Porque o residencial, como eu disse assim, o incorporador ele vai, compra e entrega, né? O corporativo, não. O investidor normalmente incorpora e ele continua como dono ali do empreendimento. Então, como ele continua como dono, aquele varejo ali é muito importante para a operação do prédio. E Então, para a vida do negócio, né? para Para a ver. vida do empreendimento. Exatamente. Então, fazer concessões não tem problema, porque às vezes é importante ter concessão para ter um restaurante ali, para ter um locatário ali. Porque se a Nestlé quer estar aqui, por exemplo, ela precisa de um restaurante, eu preciso ter um restaurante bom para ela, Uhum, uhum. né? Então, é muito Os isso. chineses que estão chegando no Brasil, para todas as áreas, a gente pode dizer que eles também vieram com tudo para o mercado imobiliário, né? Seja Sim, incorporando ou fazendo locação. Aí também a gente pode imaginar, tanto para a área corporativa, pequenos, médios, grandes lajes, ou para fachadas ativas. Como é que você tem visto essa penetração dos chineses aqui no mercado imobiliário? tá. Para o mercado de fachadas ativas de chinês, eu não vi, tá? Eu não vi muito isso. Que em locação de escritório, sim, eles tem bastante absorção de empresas chinesas, porque eles estão aqui, né? Não, não tem jeito, eles estão crescendo muito, né? E estão vindo e tem que ter escritório no Brasil. Industrial também, porque você tem a Shopee, por exemplo, está dominando o mercado, né? E tem isso. O que acontece é muito uma cultura diferente, como qualquer estrangeiro que veio para o Brasil ao longo Sim. da nossa história, né? Você tem uma cultura diferente. Então, é adaptação também da cultura do brasileiro e do chinês, né? Então, demora um tempo. Até, por exemplo, a gente teve um prédio no centro de São Paulo que a gente alugou para um chinês. O proprietário, que é uma família, nossa cliente, ficou assim: ah, será? Chinês, putz, eles não são tão organizados e tudo mais. Putz, mas por que você não vai alugar para o chinês? Vamos manter, né? Então, assim, tudo. A gente tem os nossos certos preconceitos, né? Mas tá aí, os chineses estão aí, estão trazendo dinheiro para o nosso país, vamos fazer isso funcionar. Então, vamos ensinar para eles também como funciona a nossa cultura e eles também aprendem da nossa, porque Uhum. vai ter que ser isso, que nem os alemães, quando eles vieram para o Brasil, achavam que fazer um contrato de locação era simples assim. Né? Eu já lidei muito com. Na JLL, quando eu trabalhei, eu trabalhava muito com cliente multinacional. É assim, eles
é muito difícil para eles entenderem a lógica do Brasil. Eu me lembro quando eu fui vender um imóvel, isso é uma história engraçada, uma grande farmacêutica, e tinha uma contaminação nesse imóvel, mas era uma contaminação pequena. Mas globalmente essa empresa não pode assumir responsabilidade legal de risco ambiental. Então, se ela vender o imóvel, ela tem que estar num documento que ela, se ela não tem. Só que por lei no Brasil, eu posso fazer o documento que for. Quem causou É é o o. culpado. Ou seja, eu vendi, fiz um compromisso de compra e venda, falei que o outro comprou e nananã, assumiu, nananã, mas por lei ele pode ir atrás dele. Eu vendi por 1/3 do preço o prédio, porque a farmacêutica falou assim: eu não posso assumir isso. E mesmo assim ela está assumindo, porque mesmo com o maior documento, nananã, foi. Então, assim, também tem isso, né? As culturas são muito diferentes. Sim, sim. E eles, na verdade, quando eles vêm, o fato deles terem muito mais recursos, eles acabam também ajudando a valorizar os espaços, né? Você já percebeu isso na área ou de lajes corporativas ou de escritórios? A gente pode perceber que há algum gap ainda para valorização. Gap para valorização não, mas que há potencial de valorização também por causa deles, porque eles vieram para o residencial, eles estão vindo muito para as Tem regiões dinheiro, né? norte, nordeste. Tem dinheiro vindo para o Brasil. Tá. Vamos valorizar porque tem dinheiro, tá vindo dinheiro para o Brasil. Nosso dinheiro ainda é barato, né? Tá Uhum. vindo para cá. Claro que tem um aprendizado para eles, porque trabalhar no Brasil não é tão simples, mas é dinheiro vindo para o Brasil. E sim, você pode vir a ganhar muito dinheiro. Se você souber investir, né, no Brasil, entender os riscos, porque tem riscos, você ganha muito dinheiro. E sim, tá, eu quero que cresça, né? Porque a Uhum, gente tem que vir com esse uhum. dinheiro, tem que crescer. E o mercado de escritório está retomando bastante. O de logística está indo super bem, né? O de logística já faz algum tempo, porque tá cada vez mais as pessoas com essa questão de é muito imediatismo, né? Você compra, você já quer na hora, né? Então é tudo muito assim. Com o cenário macroeconômico hoje, com a taxa de juros ainda alto, o mercado imobiliário, o ativo imobiliário para o investidor, as famílias que você atende ou fundos institucionais, faz ainda sentido continuar investindo ou ter um percentual importante do seu negócio nesses ativos imobiliários, ou você percebe esse pessoal olhando mais ainda a renda fixa? Como é que está essa avaliação de Brasil para médio e longo prazo? Vamos lá. Primeiro, o brasileiro é muito patrimonialista. O brasileiro adora imóvel, Ele é principalmente. afetuoso, apegado aos Exato, apegado. imóveis. Famílias, minha família assim, não vende. Eu brinco que a minha mãe não vende imóvel de jeito nenhum. Ela compra, 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 vende, ela não vende. E aluga por qualquer coisa. Né? Fala assim, ai, aquele inquilino paga direitinho, deixa ele lá. Essa é a mentalidade do brasileiro em geral, tá? Então, Sim. tanto que você vê que os números dizem que 60% a 70% do patrimônio dessas famílias estão no mercado imobiliário. Mesmo assim, você tem uma taxa de juros alta, você tem uma incerteza, você tem uma questão política, né? Você tem uma guerra, né? Está acontecendo muita Sim. coisa. Seria muito mais fácil você deixar esse imóvel parado. Mas o que as pessoas olham? Como oportunidade. Né? Então, você olha muito com oportunidade. Então, acontecem transações no mercado? Então, está acontecendo bastante transação, mas principalmente de pessoas mais espertas que querem uma oportunidade. As grandes transações, por exemplo, de fundos imobiliários, você teve muito por integralização de cotas. Eu acho que parece que os números foram 70% foi integralização de cotas. Né? Muito alto. Porque o que acontece? Você não tem tanto dinheiro novo no mercado, porque você está com essa taxa de juros alta, você tem essa incerteza, mas os fundos precisam se movimentar. E aí, por exemplo, a família que tem um imóvel. Eu tenho um imóvel, eu não consigo vender ele no preço hoje, porque não tem ninguém com dinheiro para comprar. Então, o que eu faço? Esse fundo imobiliário, ele consegue, só que ele te paga em cotas. Então, você tornou um pouco mais líquido e você diversificou o risco, o que faz sentido, porque ou você, eu acho que assim, ou você faz uma boa gestão do seu patrimônio, ou talvez investir em fundo imobiliário faça sentido, porque você investir em vários imóveis e diversificar esse risco. E você ajuda essas famílias a fazer essa diversificação, a ter esse discernimento? Exatamente. Porque Uhum. assim, o que acontece, né? As famílias, muitas vezes, elas vão comprando imóveis, vão comprando, porque gostei, porque isso, ou por exemplo, eu sou do Balneário Camboriú, eu compro em Balneário Camboriú, mas não necessariamente ela está olhando
com aquele olhar de diversificar o risco. Ah, será que você está muito em residencial? Será que você está muito em shopping center, varejo ou não? Então, esse olhar. E aí, o que acontece? A gestão profissional mesmo, que eu ajudo muito as famílias nisso. Como um fundo faz, quando ele faz a gestão, eu faço dos imóveis das famílias. Por quê? Vamos pensar. Você tem um imóvel vago, você vai fazer uma visita. Normalmente, normalmente é uma assistente, uma secretária que cuida desses imóveis. Ela não está no dia a dia do mercado imobiliário, ela não sabe como está comportando, ela não sabe se a taxa de vacância está 7% ou se ela está 20%. Ela só tem aquele imóvel que deram para ela que tem que alugar. Aí liga alguém para ocupar o imóvel. Você acha que ela vai se desdobrar para ir para lá, visitar o imóvel? Não. Então, é uma coisa até engraçada que, com essa taxa de vacância de 7%, você tem 85% dessa vacância está em pessoa física. Por Caramba. quê? Porque essa pessoa física, muitas nem sabem que tem aquele imóvel, mas aí você vai visitar, você não consegue visitar. Aí você vai lá, tá sujo o imóvel. Aí ela não oferece carência, porque ela fala assim, por que eu vou oferecer carência? Só que ela não sabe que o mercado mudou. Porque ela não está no dia a dia. Como eu estou no dia a dia, né? Eu tenho quase 300 imóveis sob gestão, eu sei onde. E os meus clientes estão no Brasil todo, eu sei. E se eu não souber, eu sei olhar rapidinho e descobrir mais ou menos como está aquela região, eu consigo saber, eu consigo negociar. Então, putz, aqui você pode negociar. Por exemplo, muita dono de agência bancária, tá? É muito comum aqueles proprietários, pessoas físicas, recebem aquele e-mail automático da Caixa Econômica Federal, Santander, dizendo assim: olha, o mercado está ruim, nananã, 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 precisamos diminuir. Pum, manda todo ano para a pessoa física. O que acontece? Pessoa física, tipo minha mãe. Ela fala assim: tem que baixar, eu não vou perder esse inquilino, não vou perder esse inquilino. Imagina eu ter que pagar condomínio, IPTU desse imóvel. Aí você vai e você baixa. Aí você vai olhar para o mercado. O mercado é para aumentar esse número. Só que você fica com medo. Por quê? Porque você não sabe que tal o valor de mercado. Aí você não sabe negociar. Eu sou contratada para muitos clientes, além dos meus, para fazer essa negociação, propriamente dito. Então, assim, às vezes eles têm o operacional deles, que faz cobrança de aluguel, IPTU, esse básico, mas vai entrar numa negociação que é estratégica. Eu vou lá, porque eu consigo ter números, eu provo, ó, eu fiz uma opinião de valor, vale tanto. Se você aqui, e eu consigo mostrar para ele, olha, se esse inquilino sai e você vai demorar mais ou menos 6 meses para alugar, mas você vai alugar pelo dobro, no seu fluxo faz sentido. Aham. Então, eu consigo dar isso de subsídio para a pessoa física. Entendeu? Eu posso, desde coordenar o operacional dia a dia, que estourou um cano, vai isso, aquilo, outro, até o estratégico, que é o mais legal, que é o que mais me encanta. Sim. E você tem hoje também uma preocupação dos investidores com episódios como, mais recentemente, de Pão de Açúcar, que com a recuperação judicial provavelmente vai precisar se desfazer de alguns imóveis, ou mesmo alguns anos, por causa da Americanas, de proprietários que ficaram, não sei se talvez tiveram prejuízos, mas qual é a cabeça hoje do investidor ou do dono de imóvel que sempre procurou ou prezou por ter um grande inquilino, porque fazia locação por 10, 15 anos, e hoje se olha que a crise ou a economia ou as questões, conflitos internacionais têm impacto muito mais, parece que no dia a dia, né, da vida das pessoas do que era 10, 15, 20 anos atrás. Assim, vamos pensar, eles continuam querendo esses grandes Ainda nomes. preferem, claro. Porque eles são mais. Você tem mais informação, eles são mais profissionais, eles sabem mais o negociar. Então é mais fácil você negociar com uma grande empresa, um cara de real estate dessa grande empresa, do que um outro menor que não necessariamente entende, não sabe o que é fiança. Ah, não, fiança bancária é caro, ah, não. Então, assim, ainda procura-se por esses grandes nomes, porque assim são exceções, né? Então, assim, claro, você teve Loja Americana, você teve GPA, você teve o Master, né? Sim, Reag, que teve também. devolução de escritório. Mas o ponto é, você tem um bom imóvel? Você tem uma boa localização? Porque é o que eu falo, imóvel é localização, localização, localização. Então, se você tem uma boa localização, você tem um bom imóvel, você vai alugar de novo. Então, que nem aquele exemplo lá do Macaé, da Petrobras de Macaé, que todo mundo comprou olhando para a Petrobras, né? Ah, é o inquilino Petrobras. Na minha opinião, o que deveria ter sido visto, olha-se o inquilino Petrobras. Mas e se a Petrobras sair de lá? Porque sempre existe o risco. Qualquer empresa aumenta, diminui, como a pandemia veio. Você reposiciona facilmente? Não. O que tem em Macaé?
Parece que agora começou-se algumas locações lá, mas não tinha mercado de escritório. Então, se não tem escritório, que empresa grande vai para lá? Que empresa vai alugar uma laje? Aí, se fosse conjuntinhos, salinhas, faria sentido. Mas então, o ponto é, eu acho que sim, as famílias, investidores ainda buscam esses grandes nomes, porque o risco ainda é menor, porque entende mais do mercado, né? E mais... Mas você tem agora também um posicionamento diferente em relação às garantias, né? Quais eram as garantias mais comuns e o que as famílias estão pedindo hoje? Por muito tempo, né, caução era uma coisa muito comum, Sim. né? E caução hoje, dificilmente as pessoas aceitam. Tá? Porque 3 meses de caução não são suficientes para uma crise como essa, por exemplo, que abate uma empresa que pediu recuperação judicial, por exemplo. Exatamente. É baixa e o que acontece é uma garantia fraca, né? E para você despejar o locatário é muito difícil no Brasil, porque a lei do inquilinato ela protege o locatário de imóvel. Claro que, assim, se você pensar, ela nasceu para proteger o locatário porque ela imagina que o locatário é uma pessoa mais fraca, mas não necessariamente ela é uma pessoa mais fraca, né? Estamos lidando com uma grande empresa, um Itaú da vida como locatário, não é uma empresa mais fraca, né? Então, tem isso. Teve sim uma mudança hoje, até alguns clientes meus vêm trabalhando sem garantia, que é uma antecipação do aluguel. Então, porque normalmente você usa e paga. Agora, então você paga e você tem uma garantia. Agora está se fazendo sem garantia, você paga e usa, e aí você não tem uma garantia, mas você consegue tirar o locatário mais rapidamente. Se paga, por exemplo, um ano antecipado ou 2 anos antecipado? Não, nada, não, você paga um mês e anda. Só que daí, se ele não pagar, você tira mais rapidamente. Um mês de atraso, você já consegue tirar ele fazer a desocupação dele. Olha, mas isso vem acontecendo. Sempre. E aí sempre existiu, mas o percentual hoje de uso desse instrumento. Tem bastante gente fazendo. Tanto que fundo imobiliário está começando a fazer isso. O quinto andar foi que está fazendo. O quinto andar ele fez isso, mas ele faz de outro jeito, porque ele tem um acordo com um banco e questão, e ele garante isso. Tanto que até as locações residenciais desse pequeno porte está acontecendo tudo com o quinto andar. Então ele está meio que dominando o mercado com relação a isso. Né? Então. Olha, interessante. Tem uma ideia, talvez, de percentual desse instrumento, quanto que ele passa, ou pelo menos da sua carteira, quanto que ele passou a pouco fazer ainda, pouco? pouco. Assim, no máximo... A principal garantia ainda é... defesa bancária, seguro-fiança ou título de capitalização. Título, mas o título de capitalização você consegue fazer de mais de 3 meses, né? Porque o calção você só pode 3 meses. Então, normalmente, é no mínimo 6 meses de aluguel, mais condomínio e IPTU, mas normalmente a gente trabalha com 9 ou 12. Tá. Porque acontece? O seguro-fiança e a fiança bancária é um dinheiro que você paga e não retorna. Título de capitalização se retorna. Tudo bem que você tem uma rentabilidade baixa. Mas é um retorno. Mas é um retorno, então você não perde esse dinheiro propriamente dito. Então, está acontecendo bastante isso. Tá. E a Matchpoint? Hoje é uma empresa, uma consultoria imobiliária que já tem quase 3 bi sob gestão. Exato. Onde é que esse recurso está hoje? Ele está principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, Sudeste, porque você tem atuação em todos os estados, né? Ou pelo menos em todo o Brasil. Como é que você vê as oportunidades aí para os próximos anos? Hoje, a minha empresa, a grande parte desse dinheiro está em São Paulo, mas eu não quero que seja assim, porque São Paulo não é. São Paulo é muito pequeno. Né? E assim, como o meu objetivo é atender, claro, eu atendo os institucionais, eu atendo as empresas, tenho super. Mas as famílias é uma coisa meio que. É onde que eu acho que eu posso mais agregar. E essas famílias estão no Brasil todo. Né? Então, o que eu quero crescer muito, e eu acho que a gente vem crescendo muito, é saindo de São Paulo. Né? Então, assim, a gente fez grandes vendas, a gente vendeu uma área rural em Mato Grosso do Sul, a gente está hoje com 3 áreas a vendas, uma em Mato Grosso do Sul, outra na Bahia, outra em Rondonópolis, uma em São Paulo, também 4. A gente vendeu área na Bahia, a gente vendeu imóvel em Campos do Jordão, imóvel no E são de famílias que são principalmente de São Paulo, ou você já tem famílias em outras regiões? Eu já tenho em outras regiões, mas começou em São Paulo. Então, eu também... Porque as famílias diversificam, tem propriedades em diversas cidades, né? Exatamente. Por exemplo, eu estou com uma cliente agora que tem ela está hoje em Curitiba,
E ela tem a família dela, foi adquirindo imóvel, ele tem uns 15, 20 imóveis espalhados, e a gente foi visitar todos para entender todos, e assim, estamos crescendo, saindo de São Paulo. Tem hoje, mas pouco, mas assim, muito é da. Porque imóvel é confiança. Né? Então, como que a pessoa vai me dar o imóvel dela sem ela ter confiança em mim? E para ter confiança, ou a indicação, e tem muito trabalho, né? Você tem que provar. Então, muitas vezes eu falo para o cliente assim: me dá a sua pedra no sapato. Deixa eu resolver sua pedra no sapato. Aí, sei que se resolver a sua pedra no sapato, aí eu resolvo e aí depois ele A me dá os pedra no outros imóveis. sapato, em geral, É é um a imóvel vago. administração Não, é do um imóvel imóvel. vago. É o imóvel vago. Porque ele Hum. acha, muitas vezes, muitos, que a administração é simples e tá fácil. A minha secretária faz lá, emite boleto, tá tudo certo. Ele não vai saber se o valor de locação está em linha com o mercado, ele vai aplicando IPCA, IGPM, não conversa com o locatário. Assim. O proprietário só vê problema a hora que vaga. Ele não vai ficar te enchendo. Quando tá alugado, tá tudo bem. Só que não é só alugado, tá tudo bem. Tá Claro. bem alugado? O seu locatário tá fazendo investimento, ele tá fazendo a manutenção, porque a maioria das vezes o locatário não faz manutenção e adora dizer que é tudo culpa do proprietário. Claro, tem proprietários que a estrutural não cuidam, mas tem que cuidar. Então, eu, com o olhar sempre do proprietário, eu tô sempre indo lá. Uma vez por ano a gente faz vistoria para ver se o imóvel está sendo bem cuidado. Porque, por exemplo, telhado. Às vezes as pessoas, deu problema no telhado, é estrutural? É. Você lá limpou a calha? Ninguém limpa a calha. Pega um imóvel de varejo, uma agência bancária, alguém limpa a calha? Não. Ninguém limpa a calha. Na minha casa, eu tenho que limpar a calha 2 vezes por semana, porque eu tenho muita árvore. Você quer ter muita árvore, você vai ter que limpar a calha. Então não adianta falar, a calha entupiu, o problema é do proprietário. Não, o problema não é o proprietário, o problema é do locatário que tem que fazer a limpeza, porque eu não estou lá no dia, ele tem a posse do imóvel. E essa expansão você prevê também fazendo, de repente, aquisição de consultorias locais? Ou a ideia é ir avançar de modo Eu orgânico? acho que de modo orgânico, É. a gente vem fazendo bastante parceria no sentido de apresentar a empresa para muito family office, para muito Aham. escritório de advocacia, porque eles têm muito acesso a isso e muita gente procura eles. E no fundo, eles querem alguém que resolva esse problema para eles, Sim. né? E aí você está falando de famílias também estruturadas e com um patrimônio muito grande, principalmente nas novas fronteiras do agronegócio, né? A gente não está Sim, falando só de São Paulo ou Sul. exatamente. É todo. Uhum, É onde que tem patrimônio, né? sim. Imobiliária e tem de tudo um pouco. Pela expansão que você projeta, você acha que você pode ter quantos por cento de imóveis dentro da sua carteira que estão fora do eixo Rio-São Paulo? 10%, 20% em Putz, 3 anos, 5 anos? não sei, mas eu acho que Porque provavelmente é são bem mercados mais. ricos. É, São mas mercados ricos de propriedades sim, também. mas para mim é mais fácil crescer lá hoje, porque assim, vamos pensar, quem são meus competidores? São as multinacionais, as grandes, Sim. Que que estão lá também? estão, mas elas não têm atuação, ela tem Tá. Rio e São Paulo. Uhum, Fora de São Paulo são poucas que têm, elas têm presença, mas é mais no mercado corporativo. certo. Família é um middle market, para eles não é tão interessante. Entendeu? Porque dá trabalho, pessoa física é personalizado, você família. Por exemplo, eu tenho que me adaptar aquela família é um relatório diferente da outra. Eu tenho que ser. Os grandes não vão se adaptar, eles querem continuar com os institucionais. E está São Paulo Rio. Eles fazem resto do Brasil? Sim, fazem resto do Brasil. Mas eu não. Então, como eu consigo personalizar para a família e tudo mais, saindo do eixo São Paulo, eu compito aí com as imobiliárias locais. Que o que Sim. as imobiliárias locais, na grande maioria, fazem, que deveriam fazer mais, que eu acho isso, mas elas fazem mais aquela administração básica. Emite Emite boleto, condomínio. boleto. Ela não olha com um lado estratégico. Por exemplo, essa é a minha cliente que mora em Curitiba, a gente foi visitar um imóvel dela em Cascavel, e aí o imóvel dela ficou vago e era administrado por uma imobiliária local. E aí tava sujo, tudo quebrado. Eu falei assim: olha, não vai alugar nunca se você não limpar isso. A imobiliária local não fez nada. Não, quando o imóvel fica vago, não tem mais administração. Ou seja, a hora que você precisa da administradora, que é assim, porque tem que ter uma visita, tem que estar bom o espaço. Você não tem administrador. Por quê? Porque ela não vai. Tem É que onde que dá cuidar, né? pepino. Só que como eu tenho uma carteira de imóveis, eu olho sempre o contexto todo. E me Né? fala uma coisa, para a gente já começar a encerrar. Olhando para o Brasil, para um ano de eleições, um ano de Copa,
você acha que onde há mais oportunidades? A gente falou de fachada ativa, falou de escritórios, a gente está falando de expansão em outros estados, mas onde, se você tiver que dar uma informação para uma família, para suas famílias, seus clientes, onde é que você diga, olha, esse é o momento para apostar nesse segmento? Complicada essa pergunta, né? Porque você fala. Eu acho que o mercado de escritório, sendo bem sincero, e mercado de escritório você tem São Paulo e Rio de Janeiro, né? Você tem outras cidades, você tem Porto Alegre, você tem Brasília, mas não são tão significativos, tá? Rio de Janeiro é um grande desafio, teve absorções, aconteceram e tudo mais, mas o que aconteceu no Rio de Janeiro foi, você teve o escritório era óleo e gás e empresa pública, né? E setor Sim. público. E aí você teve todo o problema que teve. Então, o Rio de Janeiro eu não iria. São Paulo, eu acredito, eu acho que é uma retomada. Os fundos imobiliários ainda não mostram tanto isso. Eles preferem ir para logística. Logística, os números estão melhores e tudo mais. Mas a logística, ou talvez eu não entenda tanto de logística, como de escritórios, eu ainda tenho minhas dúvidas se uma hora não vai dar algum erro ali, né? Não sei. Sim. Todos os especialistas dizem que não, mostram por A mais B, com lógica e tudo mais. Mas aí vai do meu sentimento, do meu feeling. O escritório tem que voltar para o escritório, tem que crescer. A gente é muito pequeno. Então, assim, é uma boa localização, mas claro que não é qualquer Você tem escritório. comparativos com mercados mais avançados? A gente Ou Estados Unidos e eu Europa? eu lembro que eu acho que o escritório de São Paulo, posso depois confirmar isso para você, mas assim, é tipo do tamanho de Tampa, nos Estados Unidos. Nossa, É é nada, nada. é nada. Nosso mercado de escritórios é peanuts, é nada. É muito pequeno, né? Então, e fora de São Paulo e Rio ainda é quase nada. Que o Brasil ainda tem um pouco daquela, como é que eu vou dizer? A gente sempre anda 20 anos atrás do que acontece nos Estados Unidos ou Europa, né? Exato. Tem mais alguma coisa que você acha que é legal, que você gostaria de comentar com os nossos seguidores? Acho que não, acho que a gente falou bastante coisa, Ai, né? falou. Caríssima, eu super agradeço a sua atenção, você foi Legal. ótima. Desejo que a Matchpoint cresça ainda muito para você poder viajar o Brasil inteiro. Fora Legal. não, né? Quem sabe, Quem sabe? quem sabe Porque investidores brasileiros gostam de investir nos Estados Você Unidos, em sabe que, olha só a fundos. coincidência, falando nisso, veio Ah, um family office que veio falar com a gente recentemente para o Uruguai. Você sabia que está indo muitos brasileiros para o Uruguai? Eu não sabia disso. Tá tendo muito, duplicou ano passado. sim. E a expectativa é que cresça muito, porque você tem muita qualidade de vida, né, no Uruguai. E também a questão de imposto, né? Você teria que transferir para lá, mas eles até têm várias pessoas, vários brasileiros estão indo para o Uruguai. Claro que não é um número pequeno ainda, mas está crescendo bastante. E aí eles vieram falar com a gente teria interesse de conversar, e eu devo até ir para o Uruguai para ver lá um pouquinho e de repente pensar em como levar investidores Ah, para o olha que Uruguai, porque é legal. uma coisa Então, quem interessante. sabe você volta aqui conosco para contar isso, Ah, pode ser, tá claro. bom? Tá ótimo, Então, a gente obrigada. esteve aqui hoje com a nossa convidada, Júlia Botelho, fundadora e CEO da Matchpoint, que tem hoje quase 3 bilhões de reais sob gestão em patrimônio imobiliário. Então, caríssima, muito obrigada pela atenção. Espero tê-la aqui mais vezes e até a próxima. Obrigada a você, obrigada a vocês.